Informante de esquema envolvendo Lulinha toma decisão inesperada. É isso mesmo. O informante que colaborou com a Polícia Federal nas investigações envolvendo o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho de Lula, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de Careca do INSS, desistiu de prestar depoimento à Controladoria Geral da União. A participação do denunciante havia sido solicitada na condição de testemunha dentro de uma apuração que investiga supostas influências exercidas pelo Careca sobre servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde. O foco é analisar possíveis relações entre o lobista e agentes públicos. Lulinha seria o garoto propaganda dos esquemas. Segundo informações, o Careca esteve pelo menos 5 vezes no Ministério da Saúde durante o ano passado. Em algumas dessas ocasiões, ele teria sido acompanhado pela empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, que fez várias viagens com Lulinha para o exterior com tudo pago por ela. Ao justificar a decisão de não colaborar, o denunciante afirmou sentir-se desprotegido. Foi esse mesmo informante quem afirmou que Lulinha recebia uma mesada de 300 mil para atuar junto ao Careca em negócios obscuros. Mendonça cancelou a delação. Flávio vai acionar o STF contra Lula por fala sobre enforcamento. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra o cachaceiro Lula da Silva. O petista cometeu crimes de ameaça e incitação ao crime durante um discurso em Goiás. Lula declarou que Flávio deveria ter o mesmo destino de Tiradentes. O presidente fez o comentário ao abordar as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos e voltou a criticar integrantes da família Bolsonaro. Lula disse que, por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado e que Flávio merece o mesmo destino. É inacreditável! Lula sugere o enforcamento de Flávio Bolsonaro. Gente, é inacreditável a que ponto nós chegamos no Brasil. Enforcar alguém só porque essa pessoa pensa diferente de você. Ah, mas o governo do amor tá aí, né? Porque foi mais ou menos isso que o presidente da República deu a entender hoje, que quer o enforcamento do Flávio Bolsonaro, num evento ali em Goiás. E eu vou te mostrar agora, palavra por palavra, o que foi que Lula falou, o erro grotesco de história que ele cometeu no meio da ameaça e por que o Flávio Bolsonaro já está correndo para o STF dizendo que isso é incitação ao crime. Senta aí que você precisa para ver isto aqui, ó. Não sou eu falando não, é a Folha de São Paulo. Lula sugere forca para traidores da pátria, isso logo depois de dizer que o Flávio Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro são traidores da pátria e Flávio aciona a STF por incitação ao crime. Veja o que o Lula disse, falando dos filhos do Bolsonaro aqui, palavra por palavra, para você ver e ouvir com seus olhos e ouvidos, porque é inacreditável. O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Gente, é isso aí, ó. Primeiro, ele fala que os filhos do Bolsonaro são traidores da pátria. Depois ele fala que Joaquim Silvério dos Reis teria sido enforcado por muito menos. E terceiro, ele conclui perguntando o que essas pessoas merecem. Meditem, sugerindo que merecem enforcamento. Olha, eu vou repetir aqui pra vocês o que ele disse. Eu anotei palavra por palavra aqui, ó, porque é muito grave, gente. Presta atenção, ele disse: esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que eles, são vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores, por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores? Isso que ele disse. Gente, isso é surreal. Não consigo imaginar um presidente da República em cima de um palanque, chamando os adversários de traidores e perguntando na lata o que um traidor merece. Isso logo depois de lembrar de enforcamento. Olha, se isso não é incitar o crime, eu não sei o que é.
O Flávio, que hoje é o principal pré-candidato de oposição à presidência, ele entendeu o recado. E ele já anunciou que ele vai levar esse caso dele ao Supremo. Ele soltou uma nota e ele disse, eu anotei aqui para ler para vocês, ele disse o seguinte, ó. Lula afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes e ser morto por enforcamento. A fala do presidente configura crime de ameaça e de incitação ao crime. É esse tipo de ambiente que leva a atos de ódio e atos criminosos como aquele que o Bolsonaro pai sofreu quando ele estava candidato no meio da campanha para a eleição. Eu trabalhei anos como procurador e eu digo com tranquilidade, a autoridade máxima do país insinuar em público a morte de quem faz oposição é de uma gravidade que em qualquer democracia séria do planeta não passaria em branco. Se configura crime ou não, quem vai dizer no final vai ser a justiça, mas é gravíssimo, moralmente gravíssimo, se não criminalmente gravíssimo. E eles dizem que são o governo do amor. Imagine então se fosse o governo do ódio, gente. Aí eles iam apoiar até facções criminosas. Mas não, né? São do amor. Porque se fosse do ódio, eles iam incitar o MST a invadir a terra dos outros. Mas não, mas são do amor, né? Porque se fosse do ódio, eles iam perseguir o opositor político que faz manifestação, eles iam condenar a 14 anos quem dá uma contribuição para um ônibus, eles iam perseguir as pessoas que processaram a corrupção deles. Mas não, né? São do amor, né? Porque se fosse do ódio, eles iam tratar traficantes como vítimas do usuário. Bom, melhor parar por aqui. E agora vem a parte que mostra o tamanho da burrice que se soma ao ódio. O Lula tentou dar uma aula de história, mas ele errou feio. Ele afirmou que o Joaquim Silvério dos Reis, o homem que entregou Tiradentes, foi enforcado, mas não foi nada disso. O delator, ele não subiu em forca nenhuma, ele foi recompensado pela coroa portuguesa. Ganhou pensão, tocou a vida e morreu velho de causas naturais lá em 1819. Quem morreu na forca e foi esquartejado foi o Tiradentes, foi o herói da história, o lutador das liberdades, não o traidor. Quer dizer, o presidente errou até na historinha que ele mesmo escolheu para ameaçar a oposição. Agora faz o exercício rápido comigo, inverte aí os personagens. Imagina o Bolsonaro num palanque perguntando, o que merece o Lula? E falando em forca e enforcamento. Você acha mesmo que Alexandre de Moraes, que o STF iam ficar quieto? Em quantas horas já teria inquérito aberto, busca e apreensão, indiciamento por incitação, talvez até prisão? A gente sabe a resposta, né? Nesse país, cidadão comum responde a inquérito por um tweet, por uma palavra solta. O presidente sugere forca pro rival eleitoral e o que nós ouvimos é o silêncio. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.